Vamos começar agora a nossa adoração pela palavra. E sem combinar com o pastor Matias, nós combinamos absolutamente nada, a palavra é a mesma. Eu diria que 50% tu já falou da palavra. Coisa boa, né? Então no máximo eu vou reforçar, se conseguir, aquilo que o Senhor usou ele. Porque o Senhor está querendo de nós uma transformação muito séria das nossas vidas. É uma transformação em que nós não podemos mais ficar só sentados. O Senhor está querendo que nós demos passos sérios em nossas vidas, passos concretos nas nossas vidas. E o tema que o Senhor colocou, ele de novo enfatiza: transformados todos os dias pelo Senhor Jesus. Eu vou repetir: transformados todos os dias pelo Senhor Jesus. Amém? Quem entendeu, dá glória a Deus. Tudo que é do Senhor nós começamos com uma oração. Então levanta a sua mão, meus irmãos, minhas irmãs. Entrega tudo que está te preocupando agora na mão dele. Esse é o momento. Esse é o momento que você vai falar assim: Senhor, estou preocupado com o meu emprego, estou preocupado com a minha fé, com as minhas finanças. Coloca na mão dele agora. Estou preocupado com a minha vida sentimental. Põe agora na mão dele. Estou preocupado porque eu não estou vendo as suas promessas acontecer na minha vida. Põe agora. E a partir desse momento que você colocou, você vai mostrar que você tem fé. Você vai esquecer a preocupação. E você vai orar agora. E você vai pedir para que a palavra do Senhor seja revelada por Ele. Não por homem nem por mulher, mas pelo Senhor nosso Deus. E nós vamos adorá-lo com essa oração e pela palavra. Ora comigo, Igreja de Cristo. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Senhor, por todo o seu povo que está aqui presente, meu Senhor. Nós viemos como Igreja de Cristo nos colocar na sua presença, nos colocar no seu amor. É como se nós estivéssemos diante do seu trono, Senhor Jesus. E viemos agradecer pelo sacrifício que o Senhor fez, na sua morte e ressurreição. Senão nós não estaríamos aqui. Eu peço perdão, meu Senhor Jesus, pelos meus pecados, minhas falhas, principalmente quando eu não coloco o Senhor em primeiro lugar da minha vida e eu não amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu peço perdão, meu Senhor. E convido a igreja que cada membro individualmente, nesse momento, se arrependa dos seus pecados, meu Senhor. E você, com Deus no seu coração, se coloca na posição junto a Ele. Todos somos falhos, todos erramos. Muitas vezes erramos porque temos uma língua comprida, muitas vezes erramos porque nós não sabemos controlar a sua compulsão. Mas o mais importante, nós reconhecemos isso, nós colocamos a sua presença e dizer que o sangue dele, derramado na cruz para perdão dos pecados, ele é válido na sua vida, porque você se arrepende dele também. Senhor, nesse momento de oração, eu venho suplicar ao Senhor que o Senhor venha estar comigo, o seu Espírito Santo também. Faça daqui desse momento de oração o reino verdadeiro do Senhor. Faça desse momento que nós vamos adorar o Senhor pela palavra um momento que o Senhor vai nos ensinar, vai nos transformar do jeito que o Senhor deseja, porque a sua palavra foi muito clara. É a transformação que o Senhor quer de cada um de nós, meu Senhor, meu Deus. E que o Espírito Santo de Deus, que vai revelando essas palavras, meu Senhor, meu Deus, ele possa estar no nosso coração e a palavra possa penetrar mais que uma faca e possa, meu Senhor, meu Deus, fazer a revolução que seja necessária em todos nós, porque todos nós, sem exceção, precisamos, começando por mim. Senhor, eu te louvo e te agradeço, meu Senhor, porque eu posso sentir sua presença. Te louvo e te agradeço porque eu posso sentir, meu Senhor, o amor que o Senhor tem por cada um de nós, meu Senhor, como algo ímpar, algo único, incapaz de pensar que no mundo de hoje nós possamos ter um amor como esse, mas é o Senhor que vai se revelando no coração de cada um dos nossos irmãos que estão aqui presentes, meu Senhor, e com a dose que o Senhor tem nos dado pelo Espírito Santo, ele se concretiza em nossas vidas. E eu suplico ao Senhor, receba esse momento de adoração pela palavra, que para a honra e glória exclusiva do Senhor, e assim seja, em nome do meu Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é grande, verdadeiro, real, está aqui conosco.
Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 22. Atos dos Apóstolos foi escrito por quem, meus irmãos e minhas irmãs? Por Lucas. Lucas escreve Atos dos Apóstolos. Se de um lado Lucas não conviveu com Jesus, Lucas conviveu muito com o início da igreja. E ele fez essa descrição perfeita para nós entendermos o início da nossa igreja, a igreja de Cristo, da qual nós pertencemos. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 22. Se você achou, dá uma glória a Deus. E eu vou ler, meus irmãos e minhas irmãs, com a nova tradução da linguagem de hoje, que você vai juntar com a tradução que você está vendo, e deixa o Espírito Santo, você vai entender o quanto essa palavra impacta nossas vidas. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 22, diz o seguinte: Pedro continuou: Homens de Israel, escute o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por Ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi, sim, o rei Davi, disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele estava ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Amém? Eu vou repetir de novo, porque pode te assustar um pouquinho isso aqui, mas eu vou falar. Verso 27: pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Dos mortos significa que não tem Deus. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, vamos colocando a Bíblia ao lado, se assentando, dando uma salva de palmas à palavra do Senhor. Eu vou dar uma cita para trazer para nós um louvor daquilo que o coração colocou. Até que do alto seja revestido de poder, eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele trará graça e louvor. O mundo desistiu, voltaram para casa, mas sempre ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou.
Amém? Você que está com a Bíblia aberta em Atos capítulo 2, no verso 22. O mais importante quando você olha esse texto é que esse texto vem logo depois do que acontece o Pentecostes. E o Pentecostes foi exatamente aquilo que a irmã Cida acabou de louvar, com os nossos instrumentistas, todos músicos que Deus preparou pela graça de Deus, sejam abençoados, amém? Onde ele fala, a labareda de fogo veio, e o que nós vemos agora foi Pedro levantando com o fogo todo, falando e falando de Davi. E o que é interessante disso é que se você pega Pedro, você vai ver que é o apóstolo mais raiz que você poderia ter. Pedro era um homem bruto. Ele é bruto o suficiente para que se tivesse que bater boca com Jesus, ele batia boca com Jesus. Ele não respeitava quem estava na frente. Vocês estão lembrados que nesse momento antes do Senhor Jesus, há 45 dias aproximadamente, antes dele ter essa passagem descrita, ele tirou a orelha dos guardas que foram prender Jesus, e um homem totalmente transformado pelo Senhor. E Davi não era diferente, meus irmãos, meus irmãos. Davi era o seguinte, era o pai dele, um monte de homens considerados príncipes e guerreiros, e Davi que talvez chamasse de Davizinho, que era o menor de todos eles, que cuidava daquilo que ninguém queria, do rebanho do pai, de cabelo vermelho e de olho claro, todos eles pela Sagrada Escritura muito bem apessoados, e lá o Davizinho diferente de todo mundo. Mas foi esse que o Senhor Jesus Cristo escolheu, foi esse que o Senhor Jesus Cristo fez o rei das nações, dos israelitas, dos judeus. Foi esse que é a única e a maior referência que você tem de rei de Israel. Então quando você soma tudo isso, você fala, isso tudo o que é, meus irmãos, minhas irmãs? É uma transformação. E essa transformação não acontece da noite para o dia, ou como Jesus fez naquela festa de casamento em Canaã, da água para o vinho. Não acontece assim conosco. O que acontece é que o Senhor Jesus, Ele trabalha em nossas vidas todos os dias um pouquinho, se nós deixarmos. Isso é importante. O que eu queria trazer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, nessa palavra que o Senhor revelou, é exatamente como o Senhor quer trabalhar na autoestima de cada um de nós hoje, meus irmãos, meus irmãos. Eu vou repetir, na nossa autoestima. Porque eu tenho visto muito crente no Senhor, achando que é o menor de todos. Isso é bom, quando você está na presença do Senhor. Mas isso não é bom, quando você não reconhece de quem você é filho. Que você é filho de Deus. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Eu tenho visto muito crente achando que a vida dele não tem jeito. Como é que você pode acreditar no Senhor se você acha que a sua vida não tem jeito? A sua vida exponencialmente é uma vida de vitórias em Cristo Jesus. E eu quero hoje transmitir com você, meu irmão, minha irmã, através do Senhor, exatamente isso. Quem está entendendo, levanta a sua mão, só para saber se você está prestando atenção. Amém. Nós vamos começar com o primeiro item, meus irmãos, minhas irmãs. Todos somos iguais para o nosso Deus. Eu vou começar com isso. Todos somos iguais. Porque se você for lembrar bem, o Senhor nosso Deus, Ele diz, eu quero um povo que eu possa ser amado porque eu quero amar. Eu quero ser adorado porque eu vou amar. E Ele escolheu Abraão. E através de Abraão Ele começou esse povo. Nós não podemos tirar esse fato histórico do nosso Deus. E muito menos questionar porque Ele fez isso. Mas Ele fez. E quando Ele trouxe Abraão, que vocês sabem muito bem, aquilo que foi uma promessa para um casal onde a mulher não poderia dar filhos, já começa a vida do impossível. Mas para o Senhor nosso Deus não existe impossível. Se você acha que é o impossível na sua vida, você tem que lembrar de Abraão e sua esposa. A única diferença que ele tem com você e comigo, que provavelmente ele teve mais fé e deu um passo na direção de Deus.
Logo em seguida esse povo cresce, e esse povo cresce, é obrigado a migrar para o Egito, cresce mais ainda, viram milhões, e ele diz: eu tinha uma promessa, deixa eu trazer de volta vocês para a minha terra prometida. E ele trouxe para a terra prometida, e nessa terra prometida que ele trouxe, em um momento, o povo não queria mais ser apenas ditado pelos juízes e por Deus. O povo falou: eu quero um rei. E foi bem lembrado pelo pastor Matias, Saul foi o primeiro rei, mas logo em seguida ele traz Davi. E Davi com o coração, com todas as falhas, defeitos e pecados que Davi tinha. Davi tinha muito, meus irmãos, minhas irmãs, que a palavra do Senhor não escondeu, mas quis mostrar que não é porque você tem defeito que o Senhor não te ama. Ele quis mostrar, não é porque você tem falhas que o Senhor não perdoa, mas Ele quer saber se seu coração está com Ele mesmo quando você cai, porque Ele quer te levantar, Ele quer te erguer. E através desse rei, que só não montou o templo, porque ele guerreou tanto, que as mãos dele tinham tanto sangue pela conquista, que Deus falou: para o meu templo é o seu sucessor. Mas quem negociou o terreno do templo, quem negociou toda a arquitetura do templo, foi Davi. Salomão executou com a sabedoria que Deus deu. E através daí, meus irmãos, se não tivesse Davi, nós não teríamos a linhagem de quem você conhece, chamado Jesus. Esta é a verdade. Orem pela paz de Israel, porque você gostando ou não gostando, este é o fato que nós temos, que aquele povo foi chamado povo de Deus, e é chamado povo de Deus. Mas com a vida de Jesus, presta bem atenção nisso, meu irmão, com a vida de Senhor Jesus Cristo, porque primeiro ele veio para o judeu, para depois vir para o não judeu. Quem sabia disso? Levanta a sua mão, que eu quero saber se você entendia isso. A vinda do Senhor Jesus primeiro veio pela libertação do judeu, depois para o não judeu. Tanto é verdade, você pegar todos os seus discípulos, todos os seus apóstolos, todos eles são judeus. Mas quando você vê essa grande mudança acontecer, presta muita atenção, meu irmão, minha irmã. Quando você vê essa grande mudança acontecer, você repara que o judeu não quis olhar para o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus olhou para aqueles que não eram judeus. E a partir daí ele disse: aquele povo da promessa é você também, que acredita que o Senhor Jesus Cristo veio para te libertar. E essa liberdade que você tem, é uma liberdade que começa que você não mais é preso pelo pecado, mas você tem a liberdade de falar não ao pecado e ser livre com ele. Essa é uma liberdade espiritual muito maior do que você falar: mas eu estou numa ditadura militar, eu estou numa repressão comunista. Nada disso. O que ele trouxe em primeiro lugar para você é sua chance de você ser liberto e liberto do pecado, e você tem uma chance de falar não ao pecado. Eu sou de Deus. Portanto, a partir deste momento, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Não existe mais diferença entre você que acredita no Senhor Jesus Cristo com o povo judeu. Você é povo escolhido, você é dele e você é para ele. E não existe distinção. Quando o pastor Matias disse: se você se prostituía, se você se drogava, se você roubava, se você fazia as coisas mais absurdas, entre você e Deus, a partir do momento que você aceita, a sua vida, ela é zerada em Cristo Jesus. E todos somos iguais. Isso ninguém, quando você é igual, um não julga o outro, porque o único capaz de julgar é quem é juiz. E quem é juiz, ele está dizendo que você é igual àquele povo que ele trouxe de Israel, porque você crê em Cristo Jesus. Amém? Amém? Portanto, somos todos iguais. Abre sua Bíblia, meus irmãos, em Romanos capítulo 10. E deixa o Senhor falar. Não fecha a Bíblia não. Romanos capítulo 10, no verso 11.
Romanos capítulo 10, verso 11. Quem achou, da glória a Deus? Diz o seguinte: porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele, ou seja, Jesus, não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e gentios, ou judeus e não judeus. Quem está falando isso, meu irmão, meus irmãos? O Espírito Santo, declarando através de Paulo, que escreve para a comunidade dos romanos, e ele está sendo muito claro e falando: não tem diferença, você é o mesmo. Todas as promessas que Deus tem para você, tem nessa Bíblia, é para você. Ele continua: Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Ele está aqui para te ouvir, Ele está aqui para te atender, Ele está aqui para mexer com você. Ele continua: como dizem as Sagradas Escrituras, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Amém? O irmão Paulo está falando que nós somos iguais uns aos outros? Não, quem está falando é a palavra do Senhor. Fez isso acontecer, essa promessa tremenda de Abraão, foi através da linhagem de Davi, da tribo de Judá, aquele que você chama de Jesus, aquele que você adora por Jesus Cristo. Amém? Estamos bem até aqui ou não? Amém. Vamos lá, meus irmãos. Primeiro, somos iguais a todos. O segundo, meus irmãos, o Senhor te fez para ser feliz. Como é que é? Tem duas guerras rodando aqui nos noticiários. Vou repetir para você, meu irmão, minha irmã. O Senhor te fez para ser feliz. Todos nós somos. É simples, meus irmãos. Vamos lembrar de Gênesis. Não precisa abrir na Bíblia. Você começa a ler Gênesis, e Gênesis logo começa: Jesus pegou e fez o homem. Amém? Depois ele viu que ele precisava de uma ajudadora, fez a mulher. Mas o mais bacana de tudo isso, ele pegou esse casal maravilhoso e colocou aonde? Num belo de um jardim. Qual foi o primeiro trabalho que ele deu para o homem e a mulher? Vocês lembram ou não? É nomear todas as criaturas que ele deu. Quer dizer, o trabalho já existe desde o começo. De cara o trabalho já existe. Presta atenção nisso. Tem muita gente que não acha, mas o trabalho, você glorifica Deus com o seu trabalho. Porque o trabalho é dado de Deus para você. Mesmo se o trabalho doméstico você acha que não é valorizado, ou você acha que não é valorizado, pode ter certeza, isso é dado pelo Senhor. Mas o mais interessante é que você vai ver que no Éden, como era chamado aquele lugar bonito, Deus estava sempre presente com eles. Deus chamava Adão para conversar. Deus batia papo e estava na convivência diária com todos eles, meus irmãos. Quer dizer então que Deus se fez para você ter a felicidade da sua presença. Deus te fez para que você tivesse uma família. Deus te fez para que você tivesse trabalho. Deus te fez para que você tivesse todos os recursos que Ele te deu, para que você possa usufruir. Deu ou não deu? Qual foi a opção do homem? A opção do homem foi não ficar desse jeito. Essa é a grande verdade. Se você quer saber o que se chama de pecado, que é a nossa interferência entre nós e Deus, que no meio do teu pecado, e quando o homem falou, eu não quero. E o homem falou, eu não quero, com um gesto. E a gente muitas vezes fala o que não quer por gesto, a gente não fala por palavras. Isso ainda é pior quando a gente se profetiza. Porque quando você é do Senhor Jesus, e portanto você acredita que o Senhor é Salvador da sua vida, você, a tua boca, é profeta do Senhor. E muitas vezes você fala de você mesmo, falando, eu não dou para isso, eu não sirvo para aquilo. Você se autoprofetiza, meus irmãos, minhas irmãs. Significa que quando você faz isso, você sai por completo, presta atenção, você sai por completo da presença do Senhor. Porque você não crê, você não está acreditando que o Senhor te fez para ser feliz, cheio de talentos, cheios de dons, para que você pudesse ter uso, fruto dos planos dele na sua vida. Só que muitas vezes você fica falando isso, eu não quero. Você tem o comportamento de Adão.
Já parou para pensar nisso ou não? Nunca mais a sua vida fala, eu não consigo. Fala assim, se for permissão de Deus, eu vou conseguir. Nunca mais fala, eu não sirvo para nada. Você é igual a todo mundo. Você é filho de Deus. Você é do povo dele. Então você diz, se eu estou na luta hoje, eu amanhã vou vencer esse obstáculo. Se eu estou hoje no desafio, é porque a minha vitória está chegando. Profetize com a sua boca, profetize a sua vitória, profetize seu conhecimento, profetize sua alegria, porque o plano de Deus original, ele permanece fiel, ele quer a sua felicidade, o seu plano completo com ele. Quem está entendendo, meu irmão, minha irmã? Quer dizer então que quando eu acordar, ao invés de reclamar, nós falamos que mudamos um pouquinho cada dia, né? Então você vai levantar e vai falar assim, eu levantei e sou um vitorioso em nome de Jesus. Não interessa o que vai vir na frente. Não interessa, meu irmão, minha irmã. No dia seguinte, você vai lembrar de novo. Só que você fala assim, sou vitorioso nesse dia e eu honro meu Deus com a minha vitória. E um pouquinho por dia, o Senhor vai transformando a gente de tal forma que quando você menos esperar, pode vir qualquer tipo de desafio que você vai estar preparado. Quem crê, dá glória a Deus. Abre sua Bíblia, meus irmãos, em Jeremias. Sim, no Antigo Testamento, povo de Deus, porque no Antigo Testamento você vai começar a entender que o Senhor já contava isso para todos, só que eram poucos que tomavam essa decisão. Jeremias capítulo 29, no verso 11. Jeremias capítulo 29, verso 11. E quando você achar, dá glória a Deus. Está fraquinho, meus irmãos. Glória a Deus. Jeremias capítulo 29, verso 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Presta bem atenção, meus irmãos, minhas irmãs. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Quem é vocês? Vocês são vocês que são o povo de Deus. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Ele continua: sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurarem com todo o coração. Preste atenção, eu vou repetir. Vão me procurar com todo o coração. Não é de qualquer jeito que você procura o Senhor, não. Você procura o Senhor com todo o coração, meu irmão, minha irmã. Porque afinal de contas você tem que honrar no primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então você vai colocar teu coração e vai chamar a Deus como todo o amor da sua vida. E diz assim no verso 14: sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que os levarei de volta à pátria. E eu os ajuntarei de todos os países, de todos os lugares de onde eu os espalhei. E levarei vocês de volta à terra de onde os tirei. E levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Aqui que nós estamos na terra não é a nossa terra. Essa terra não é a nossa terra. A nossa terra é terra em que o Senhor tem planos diferentes para cada um de nós. E a promessa que aparentemente aquele povo de Israel apenas, agora eu vou estender para você que não tem nada de diferente, somos iguais. É uma promessa do Senhor que vai juntar o seu povo um belo dia. E nesse dia nós viveremos com Ele do jeito que Ele planejou em Gênesis. Ele vai estar conosco e nós vamos estar com Ele. E nós vamos conseguir ter uma vida em comunhão com Ele. Quem entendeu, dá glória a Deus. Amém? Até aqui tudo bem, meus irmãos, minhas irmãs? Está dando para entender? Vamos para a parte final. Deus mudou Pedro? Deus mudou Davi? Eu não estou entendendo. Deus mudou Pedro ou não?
Deus mudou Davi? Deus não pode mudar você. Deus quer mudar você e quer mudar mim. Aleluia. Nós nunca vamos chegar à perfeição. Porque perfeito é um só, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se nós deixarmos Ele no nosso coração, colocarmos como prioridade da nossa vida, Ele muda a gente todo dia um pouquinho, meus irmãos. Muda ou não muda? Pedro pescador. Se você olha a história de Pedro, com todo respeito, ele parecia um dirigente sindical dos pescadores daquela região, daqueles que era bravo mesmo, brigava lá na frente, não tinha medo de nada. Ele tinha temor a Deus, isso que fazia o coração dele diferente de todos que Jesus enxergou nele, como ele enxerga em muitos que estão aqui. E tinha um segundo ponto com Davi. Davi era valente, mas valente daquele jeito dele, humilde, valente daquele jeito dele, em que nada atrapalharia o relacionamento dele com Deus. Tanto é verdade que quando Davi chega com a arca da aliança, ele consegue trazer a arca de aliança para Jerusalém e começa o grande projeto, não a conclusão, o projeto apenas. Antes da construção do templo, ele chega dançando, e a palavra do Senhor diz que ele se despede de todas as roupas e entra nu dançando. E a crítica da esposa dele sobre ele, porque não entendeu o que ele fez como rei, colocou a esposa dele de escanteio, porque nada atrapalha o rei dele. Olha que ponto chega a primeira esposa de Davi, aquela que era filha de Saul. Ele faz isso para falar simplesmente o seguinte: ninguém está na minha frente quando se fala de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta: tem alguma coisa entre você e Deus que está na tua frente, meu irmão? Se tem, está na hora de consertar. Porque se você acredita em que a primeira coisa que Jesus pediu para nós foi amar a Deus sobre todas as coisas, não pode ter nada entre você e Deus que possa estar impedido. Essa é a grande verdade, meus irmãos e minhas irmãs. Outro ponto: será que eu tenho humildade de chegar e falar com Deus e pedir para Ele: Deus, muda a minha vida, como você mudou Pedro e mudou Davi? Tem que ter uma humildade tremenda, meus irmãos. E do mesmo jeito que Ele fez nós igual um ao outro e sem ninguém poder acusar o outro, do mesmo jeito que Ele planejou para você ter felicidade, nós não podemos cair no pecado daqueles que Ele deu. E o pecado de Adão e Eva foi muito simples: o orgulho e a vaidade e a ambição de ter aquilo que não queriam. Mas você precisa ter humildade, e essa humildade ela é dada para nós somente através do Espírito Santo, porque nós não fomos criados para ser humildes. Essa é a grande verdade. O mundo empurra a gente para desafiar, empurra a gente para o consumo, onde aquele que tem mais mostra mais. Isso não é o mundo do Senhor. O mundo do Senhor é a alegria e a felicidade que cada um de nós conseguimos carregar. Amém? Pega a sua palavra do Senhor, meus irmãos, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Porque se o Senhor mudou Pedro, mudou Davi, o mais difícil deles, Ele provou como Ele mudou, que foi aquele que o pastor Matias falou anteriormente: Saulo, que virou Paulo. E virou Paulo pelos motivos que ele falou: o menor de todos. Se você não entende quem é Saulo, eu vou te contar quem é Saulo. Se Saulo tivesse hoje no mundo de hoje, não Paulo, Saulo, antes de transformar, ele seria um cidadão com 5 nacionalidades diferentes. Ele poderia entrar e sair dos Estados Unidos, da Rússia, da China, tranquilamente. Esse Saulo, ele seria hoje formado por Harvard, a universidade mais famosa do mundo. Na época, isso que era Saulo. E Saulo era aquele religioso. Sabe o que é religioso, meu irmão, meu irmão? Se um dia chamarem você de religioso,
eu te dou o direito de você se sentir ofendido, tá bom? Religioso é aquele que escreve regra para falar com Deus. Esse é religioso. Você, irmão e irmã, vocês são cristãos. Vocês são aquele que quando você ajoelha, você chama Ele, conforme a palavra diz, Ele te atende. Vocês são aqueles que aceitam Ele. Você é aquele que deixa Ele te mudar. Quando você consegue entender exatamente isso, pode ter certeza, você não é religioso, você é cristão. Deu para entender, meu irmão, minha irmã? É isso que o Senhor faz conosco. É isso que o Senhor faz você que está aqui nessa igreja. Você é um cristão. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Começa assim, meus irmãos. Timóteo era um dos discípulos de Paulo. Ele tinha pego uma igreja, se eu não me engano era Éfeso. E Paulo começava a passar para ele informações de como ele deveria ser. Paulo foi um grande capacitador de talentos de Deus. Tanto é que se você aplicar as regras de Paulo, e se você trabalha e você é gerente de pessoas, pode aplicar. Você vai ver que maravilha vai ser. Segundo ponto, quando ele fala aqui, Paulo já não era mais Saulo. Ele foi totalmente transformado. E o que ele vai contar aqui para nós é um pedaço da sua transformação. E essa transformação é o que o Senhor quer de nós no dia a dia de nossas vidas. Falamos de Pedro, falamos de Davi, e agora nós vamos falar de Saulo, que se transforma em Paulo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Olha que humildade, meus irmãos. Ele começa agradecendo. Ele vai. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque o meu escolheu para servir. Como é que é? Ele agradece porque ele reconhece que foi chamado para servir a Deus. E ele continua assim, verso 13. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de eu ter perseguido e insultado. Paulo era caçador de cristão. E Paulo falava besteira de Jesus. E ele reconhece isso aqui. E apesar de tudo isso, ele movia. Ele continua, meus irmãos, minhas irmãs. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. O Senhor está perguntando para cada um de nós: você tem fé para se entregar para o Senhor Jesus? E vamos, verso 14. E o nosso Senhor Jesus Cristo derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este. Presta bem atenção, meus irmãos. Eu vou ler de novo. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele continua. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E Ele tem paciência com você e comigo também. Ele tem um amor tremendo de você e comigo também. E isso ficará como exemplo para que todos, o que? No futuro, e hoje você, esse futuro que está lendo agora, presta atenção, vão crer nele e receber a vida eterna. Aquele homem de Harvard, cidadão do mundo que entrava e saía de país que queria, poliglota, falava quantos idiomas, perseguia cristão. Um belo dia disse: muito obrigado por você ter me escolhido, Senhor. Muito obrigado por o Senhor estar comigo. Será que a gente consegue fazer isso com Deus? E deixar Ele mudar a nossa vida? Quando começou a pandemia, meus irmãos, minhas irmãs,
Me ajuda aqui. Mas faz tempo, né? Quando começou? Me ajuda. 2019 ou 2020? 2020. Hã? 2020. Quem acha que é 2020, levanta a mão. Quem acha que é 2019, levanta a mão. Olha só, em 4 anos nós estamos assim meio embaralhados já, né? Que interessante. Pois bem, meus irmãos, meus irmãs, 2019 começa, 2020 a vida nossa fica parada, não é isso ou não? De lá para cá, além da pandemia, e deixa eu fazer uma pergunta: quem daqui teve alguém próximo que faleceu? Sempre tem, né? Sempre tem. Nós vimos uma guerra chamada Rússia e Ucrânia. Não vimos ou não? E há 4 semanas atrás, irmãos, ou 3 semanas e meia atrás, começou uma guerra chamada Israel e o povo da Palestina. Não o povo da Palestina, mas os terroristas da Palestina. Vamos ser bem razoáveis aqui, né? Tudo isso em menos de 4 anos. Concordam comigo ou não? É para você se apavorar? Não, cristão. Você não vai se apavorar, não. Porque isso aqui é sinal que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. E se você está aqui, você não está aqui porque você precisa dele hoje, mas porque você quer estar com ele para sempre, para o seu futuro, para a vida eterna. É para isso que você está aqui. Você está aqui porque você crê. E esses sinais é que ele está vindo. E está vindo numa velocidade maravilhosa. Porque a partir do momento em que ele reuniria numa única vez a nação de Israel, 1948, e se você não está lembrado, foi um brasileiro que deu voto que fez disto irreversível. Se vocês não sabiam. Sabia? Brasileiro? Foi Oswaldo Aranha? Obrigado, pastor Martins. Oswaldo Aranha. Quando você vê o nome de Oswaldo Aranha, lembra, foi ele que deu voto na ONU e Israel, do dia para a noite, um conjunto de fazendas, presta atenção, um conjunto de fazendas compradas por judeus russos vira o Estado de Israel. E a partir de lá para cá, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo os sinais do Senhor. Primeira Guerra Mundial estava fora, mas pegamos o fim da Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, se eu não me engano, Guerra da Coreia, e depois todas as guerras de Israel e o que nós conversamos agora. É para apavorar? É para você viver como você estivesse planejando 100 anos. Amém? Quero ter filhos, vou casar, vou continuar minha vida, vou ter tudo de próspero, porque o Senhor vai preparar para mim, mas eu vou viver lembrando que o arrebatamento pode ser agora. Portanto, eu vou viver com o Senhor junto comigo. Esta é a mudança que o Senhor quer de cada um de nós. Está dando para entender, igreja de Cristo? Quem entendeu, dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, temos que ser mudados. E a primeira mudança vocês conhecem bem, muitos de vocês. Foi quando você fez um pacto com Jesus. É interessante esse pacto que você fez com Jesus, irmão Marcelo. Sabe qual pacto foi? Que Jesus falou o seguinte: aquele que não tiver vergonha de mim, naquele dia eu não terei vergonha dele. Muita gente pergunta: que é esse dia? Esse dia é o dia do grande julgamento. Ele vai lembrar de você, mas ele quer fazer pergunta de novo. Será que você tem ainda vergonha do Senhor? Porque o que o Senhor está querendo dizer é o seguinte: como é que eu posso mudar você? Como é que eu posso fazer você das minhas promessas, das minhas bênçãos? Como é que eu posso fazer você de igual com o meu povo? Como é que eu posso fazer como fiz com Saulo, fiz com Pedro, fiz com Davi? Como é que eu posso fazer isso com você? Se você ainda não declarou que eu sou o Senhor da sua vida.